Você já sentiu, mesmo em meio aos que deveriam te amar, que algo estava profundamente errado? Como se um olhar bastasse para diminuir sua existência, como se sua presença fosse um incômodo constante? Se essa sensação te acompanha, você não está sozinho. E se há uma dor que molda a alma, essa dor é a rejeição vinda da própria família, o lugar onde deveríamos ser acolhidos e não sentenciados. A neurociência mostra que o cérebro humano responde à rejeição como responde à dor física. As mesmas áreas que se acendem quando você quebra um osso se ativam quando alguém o exclui ou o julga injustamente. É como se cada gesto frio, cada silêncio carregado, cada palavra envenenada deixasse marcas invisíveis na arquitetura do nosso ser. E o mais cruel é quando essa rejeição não vem de fora, mas de dentro, da mãe que não olha com ternura, do pai que nunca se orgulha, do irmão que ridiculariza, da tia que compara, do avô que ignora. A casa, que deveria ser o refúgio, torna-se um campo minado de expectativas distorcidas, julgamentos projetados e amores condicionais. Jacques Lacan dizia que somos capturados pela linguagem do outro antes mesmo de termos consciência de nós mesmos. Ou seja, aquilo que nos dizem, as imagens que projetam em nós, constroem nossa identidade. Uma criança que é constantemente rejeitada passa a se ver como alguém indigno de amor, não porque seja, mas porque foi isso que o olhar do outro ensinou. Mas quem são esses outros que rejeitam? Muitas vezes são seres feridos que projetam nos mais vulneráveis aquilo que não suportam em si mesmos. A irmã que diz que você é egoísta talvez lute secretamente com sua própria inveja. O pai que acusa você de fraqueza talvez nunca tenha enfrentado sua própria covardia emocional. Na psicologia profunda de Jung, isso se chama sombra, o lado oculto, reprimido, que preferimos ignorar. Mas o que escondemos sempre encontra uma maneira de se manifestar, e muitas vezes se manifesta em forma de julgamento, crítica e exclusão. A maldade pura dentro do circuito familiar não é uma caricatura de vilania com gritos e espancamentos. Ela é muito mais sutil, refinada e perversa. Ela aparece no sarcasmo de uma mãe que desqualifica os sentimentos do filho, no desdém de um irmão que ignora a dor alheia, na chantagem emocional de um pai que só oferece afeto se suas vontades forem atendidas. É a maldade que se esconde atrás de sorrisos educados em reuniões de domingo, que serve o almoço, mas tempera tudo com desprezo, que finge amar, mas pune silenciosamente aqueles que ousam ser diferentes da cartilha familiar. E isso, segundo o hermetismo, é desequilíbrio vibracional. Um lar dominado por essa energia rompe o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Quando a harmonia interna é destruída, o reflexo externo se torna caótico. A criança rejeitada cresce com um buraco na alma. Mas esse buraco não precisa ser eterno. O autoconhecimento, a reconexão com o próprio valor e a compreensão do processo psicológico de quem rejeita tornam-se os primeiros passos da cura. Lacan também dizia que o desejo do ser humano é o desejo do outro. Buscamos a vida toda sermos vistos, aceitos, amados. Mas o desejo do outro nem sempre é justo. Muitas vezes ele está contaminado pela história não resolvida dos que vieram antes. É aí que precisamos fazer o rompimento simbólico. Deixar de querer agradar para começar a ser. Não há vitória maior do que parar de implorar por migalhas emocionais. O verdadeiro renascimento acontece quando você entende que a rejeição não define quem você é, mas quem o outro não conseguiu ser. A dor que você carrega tem nome, tem origem, tem mapa, mas também tem cura. E essa cura começa quando você decide que sua alma merece paz, mesmo que isso signifique romper com quem só sabe oferecer guerra. A família é o primeiro espelho, mas não precisa ser o último. Você pode escolher outros espelhos, pode construir outras verdades, pode vibrar em outra frequência. A rejeição que um dia te definiu pode ser transformada na força que vai te libertar. Jung ensinava que tudo aquilo que negamos em nós ou nos outros volta. E a rejeição familiar é uma forma profunda de negação, do afeto, da empatia, do acolhimento. Mas você pode quebrar esse ciclo. Pode decidir que sua história não termina no capítulo da dor. Use a dor como fogo alquímico. Transmute. Toda rejeição esconde um medo. Toda crítica esconde uma projeção.
Toda maldade revela a sombra do outro, não a sua. Se você sentiu que esse chamado foi para você, é porque sua alma está pronta para se libertar das correntes invisíveis que te mantêm pequeno. A libertação começa quando você olha no espelho e diz: eu não sou o que me fizeram, eu sou o que decido ser a partir de agora. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de cura, autoconhecimento e libertação. Você não está só, há um novo caminho te esperando. E ele começa dentro de você.